Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde. Apresentamos aqui o Jornal de Saúde informativo e comparado e também simultaneamente a TV Jornal de Saúde, que depois nós vamos disponibilizar aí no YouTube, né? Se tudo for a contento aqui, que às vezes nós temos uns boicotes aí, não sei de onde, né? Se é nosso mesmo, eu acabei de falar e não aconteceu não, né? Tinha acabado de falar e deu um branco aqui, mas acho que hoje o negócio vai sair. Gente, olha, não devia nem estar falando isso, problema técnico, né? Não diz respeito ao nosso ouvinte, nosso querido ouvinte aí. Ex-diretor cita 28 políticos envolvidos em esquema da Petrobras, né? Gente, temos aí esses 28 políticos, tem outros sites, né, que está muito mais assim delineado, vamos dizer dessa maneira, né, a participação desses políticos. Por exemplo, aqui tenho que citar, não preciso citar, né, a fonte nem vou citar, pelo fato aí que estão quebrando o sigilo aí de fontes, né, através de mandatos judiciais. Está uma questão polêmica no Brasil, né? Porque certos juízes e políticos estão, desculpe, né, a chula, né, expressão, fazendo da Constituição brasileira papel higiênico, né, e utilizando e descartando ao bel prazer deles. Então, coisas, né, consideradas como causas pétreas da Constituição, que é o sigilo da fonte, não é? Estão sendo ignorados, não é? Por magistrados e também por políticos, não é? Com tendências a ditadores políticos, não é? Aqui está o ex-diretor da Petrobras, citou, né, aí é o Paulo Roberto Campos na sua delação premiada, né, isso nem é prêmio, isso é dádiva, é milagre de Deus, né? Um cara que roubou tanto dinheiro do Brasil pegar aí tão poucos anos de cadeia. Sorte dos brasileiros, né, que ainda acordam cedíssimo e dormem tarde, né? Que esse Paulo Roberto Campos, Cerveró e Alberto Youssef e outros estão sendo implicados também na delação aí, no processo das empreiteiras, né? Então eles vão responder por vários outros processos aí no decorrer da Operação Lava Jato. Olha só, a lista de diretor da Petrobras cita nomes de 28 políticos de jornal, né? Roberto Costa listou o nome de 28 políticos, o Paulo Roberto Costa, né? Supostamente envolvidos no escândalo da estatal durante cerca de 80 depoimentos em âmbito de delação premiada na Operação Lava Jato, ocorridos entre agosto e setembro, segundo informações do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, a lista de políticos envolvidos no esquema inclui um ministro e ex-ministro do governo Dilma Rousseff, que é do PT, deputados e senadores, um governador e ex-governadores. Na relação constam o nome de parlamentares da base aliada do governo e da oposição. Na lista dos partidos estão PP, PMDB, PSB, PSDB e PP. PSDB, eu quero chamar aqui a atenção. O Aécio Neves quebrou o sigilo desse passarinho aí, né? Que você pode utilizar 140 palavras, né? O Twitter. E quer saber, não é? Quem é que chamou ele de cheirador de cocaína, de bandido, aquelas coisas todas. A boca miúda, pelo menos aqui em Minas Gerais e Belo Horizonte, todo mundo fala isso, né? Se ele quiser processar, ele vai ter que processar, acho que metade da capital Belo Horizontina, que já falou que ele é cheirador de cocaína, né? E também esse PSDB está tão esdrúxulo na figura aí do
Aécio Neves, que está pedindo a cassação do mandato da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff está recebendo diploma pela mão do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal não, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Dias Toffoli lá ontem deu o diploma para ela, para o vice e tudo mais, e o Aécio Neves pedindo cassação. É ridículo, né, gente? É ridículo. Nem Dom Quixote, né? Dom Quixote era do bem, né? Apesar de ser um bastante lunático, passaria um ridículo desse, né? No século XXI. Ele ia ter o simancol assim de imediato. E agora eu fico imaginando, você já pensou Aécio Neves com essa vontade, que ele é desse jeito? Quando ele foi governador do estado de Minas Gerais, ele mandou embora o Cajuru da Bandeirantes, porque falou mal do Cruzeiro, mandou embora diretores da Rede Globo Televisão local, afiliada aqui, não é? E perseguiu muita gente. Agora você já imaginou esse cara presidente da República, com esse pensamento, não é? Tacanho, de perseguir adversários políticos, pessoas que falam mal dele? Você já pensou então os humoristas, quando fizessem um quadro humorístico contra o Aécio Neves, né? Que é muito comum no Brasil desde a época de Getúlio Vargas, um caricaturista, né? Aqueles caras que falam caricatura lá, gozando, né? Fazendo humor com Aécio Neves? Estava preso, né? Nós íamos voltar ao Estado Novo de Getúlio Vargas aqui, sem liberdade nenhuma de expressão. PT, não é? Aqui a lista do Paulo Roberto Costa, dos políticos envolvidos, é claro que todos eles negam, né? Eu não estou comparando, eu estou citando que já é praxe, né? Quando um preso é pego, ele chega na cadeia e tal, até mesmo depois que ele já foi julgado, condenado, tudo, por que você está aqui? Não, o cara responde, não fiz nada, eu sou inocente. Aí depois, né, que ele vai conversar, tem uns que já cita até o artigo e tal, e discute juridicamente, né? Mas todos eles são inocentes, né? Esses políticos aqui arrolados também deram suas declarações, excetuando alguns, que também são inocentes. Do PT, a lista tem aqui PT, PMDB, PSB, PP, PSDB, né? E tem aqui uma grande novidade, né, que eu vou falar daqui a pouco. Então, do PT tem o Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, a Gleisi Hoffmann, senadora do PR e ex-ministra da Casa Civil, Humberto Costa, senador do Pernambuco e líder do PT na Casa, Lindenberg Farias, senador de Rio de Janeiro, me desculpe, não Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Tião Viana, governador reeleito do Acre, Delcide Amaral, senador de Mato Grosso do Sul, Cândido Vacareza, deputado federal por São Paulo, o Vander Loubet, deputado federal do Mato Grosso do Sul, do PMDB, né, que é o vice aí e articulado, né, sempre aí com os governos, o Renan Calheiros, que é presidente do Senado pelo estado do Alagoas, o Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, o que também, diga-se de passagem, frisa-se todo esse escândalo da Petrobras, esse homem não foi entrevistado, não foi encontrado, não falou um A, né? Desde março que queda-se calado, tartamudo, né? O tartimudo, né? Tartimudeado Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, nem renuncia, nem nada, vai fazer cirurgia, diz que está com problema de saúde, mas o certo então era dar vacância, né, para um outro sucessor. O Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, não é, que foi candidato a governador pelo estado do Rio Grande do Norte e foi fragorosamente derrotado. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que ia jantar em restaurante francês pago pelo bicheiro, né? E dono de construtoras que superfaturaram lá a construção, reforma do estádio do
nossa mãe, fugiu aqui, né, do Maracanã, tanta corrupção, né? E ele, esposa, né, e alguns secretários de governo, Sérgio Cabral, tomava vinho francês, né, e comia a deliciosa comida, pelo menos todo mundo elogia, né, francesa, em loco, em Paris, né, graças às propinas de superfaturamento e dos jogos caça-níqueis, etc. Rosiana Sarney, a santa Rosiana Sarney, né, ela não quer um pedestal, o dela ela prefere em dinheiro, em grana, né? Ex-governador do estado do Maranhão, o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não é? Problemas nos presídios, que as pessoas lá, todas muito boas, né? Muito buenas, perdendo cabeças, né? As mãos, os braços, né? Pessoas sendo incendiadas nos ônibus, mulheres grávidas, crianças morrendo, né? Pegando devido aí a queimaduras. Essa senhora que foi por 16 anos, né, em mandatos interrompidos, né, mas foi 16 anos representante do executivo, né, governadora do estado do Maranhão, renunciou a semana passada e tomou posse um amiguinho, né, da família dela, do partido, né, do MDB, PMDB. E ontem ele decreto, não passou pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, não teve discussão com a sociedade maranhense, não é? Aquela que estuda, que pensa, né? Os trabalhadores rurais, os operários, decretou que a ex-governadora tem direito a uma aposentadoria vitalícia, que talvez possa se estender aí aos seus filhos, né? Uma filha mulher e tal, de 24 mil, né? 24, eu estou falando assim para arrefecer, diminuir, né? O tamanho da porrada, não é? Que é isso em relação ao salário mínimo, né? Mensal, que o trabalhador corre o risco de chegar atrasado 3 vezes, né? Ganha um gancho, pode ser até demitido por justa causa, de R$ 724. Ela tem, não é, com toda essa performance aí de governadora do estado aí do IDH do Maranhão, o direito de ganhar R$ 24 mil por mês, não é por ano não, hein? Por mês, durante toda a sua vida, tá? E também aí do PMDB da lista tem o Valdir Raupp, senador por Rondônia e primeiro vice-presidente do partido, o Romero Jucá, senador por Roraima, Alexandre José dos Santos, deputado federal pelo Rio de Janeiro. No PSB, gente, uma amarga surpresa, não é? E aonde há lenha e tem uma fumacinha, é porque ainda tem brasa, e se você soprar tem fogo. O PSDB, Partido Social Brasileiro, Socialista Brasileiro, que disputou a presidência da República com a grande surpresa aí com a Marina, né? Marina Silva, pela morte aí do Eduardo Campos, que era governador de Pernambuco de 2007 a 2014, reeleito, morto em 2014 pelo acidente trágico lá em Santos, né? Saiu do Rio de Janeiro, ia para um comício em Santos, uma palestra com correligionários, né? Futuros eleitores, e o avião caiu, matou todo mundo, né? Eduardo Campos está sendo citado, é muito grave, né? Porque ele está morto, mas tem seu partido, né? Tem seu partido, esposa, filhos, todo um secretariado lá do governo de Pernambuco, e isso precisa ser esclarecido. Por quê? Eu falei onde há madeira, tem brasa, onde tem brasa, se soprar, sai fogo. A refinaria que está sendo construída em Pernambuco, em Recife, né? Ela foi orçada, parece que iniciou com 4 milhões, uma coisa assim, e hoje já está, né, devido aí a essas roubalheiras, esses desvios de dinheiro, em 200 milhões, a refinaria Abreu e Lima, né? Então não é possível
que se passou tanto desvio e dinheiro, não é, no estado de Pernambuco, nas barbas do Profeta ou do Eduardo Campos e todo o seu secretariado, sem que eles soubessem, ou alguns, né, posso até, não vou pôr a mão no fogo, e como alguns gostam de redundar, nem sentar no fogo, né, mas pode ser até que o seu secretariado, e ele não pegou, fez parte dessa corriola aí, mas seu secretariado, alguns políticos do PSB estão envolvidos aí, que precisava vir à tona, né? Do PSDB aí, do Aécio Neves, né, do Geraldo Alckmin, quero abrir outro parênteses aqui. PSDB lá em São Paulo, o Geraldo Alckmin quer aprovar, né, parece que não sei se vai ser decreto, ele é governador pelo estado de São Paulo, reeleito, uma taxa de desperdício de água. Se for comprovado que você desperdiçou água, você vai pagar 20%. Na reincidência, você paga 50%. Aí eu queria perguntar ao senhor Geraldo Alckmin, e aquele pequeno restaurante, um lava-jato, qualquer comércio, até pequena indústria, que não é regulamentada e que utiliza água, como é que vai ficar, seu Alckmin? E isso não seria um novo imposto, né, disfarçado em multa? A OAB, Organização dos Advogados do Brasil, vê como algo que está ferindo a Constituição, pelo seguinte fato: não foi decretado em São Paulo um racionamento de água. E se não foi decretado o racionamento de água, não tem como punir, né, as pessoas infratoras, não tem infração. Então, primeiro deveria ter sido decretado o racionamento, não é? E as pessoas que estivessem desrespeitando o racionamento, que é legal, que é preconizado, não é, por lei na Constituição Federal, aí sim poderia o governador vir com as multas. Então, uma discussão muito calorosa, que ao meu ver, esse ano de 2015, as contas de água, luz, gasolina, tudo vão ser remajoradas, não é? Muita coisa vai aumentar no país, então isso aí seria uma espécie de imposto, não é? Que o PSDB já está praticando, pelo menos no estado do Paraná. O Richa Júnior, né, recém-eleito aí, reeleito governador, já aumentou os impostos, né, e vem coisa brava aí. O PP, né, Partido Progressista, tem o Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, o João Pisolatti, deputado federal por Santa Catarina, Nelson Meura, deputado federal pelo Paraná, Simão Cecim, deputado federal pelo Rio de Janeiro, José Otávio Germano, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, né? Muito articulado esse Germano aí, muito bonzinho, né? É outro santo do pau oco, né? Benedito de Lira, senador do Alagoas, Mário Negromonte, ex-ministro de Cidades, Pedro Correia, ex-deputado federal por Pernambuco, o Luiz Fernando Faria, deputado federal por Minas Gerais, Aline Lemos de Oliveira, deputado federal por São Paulo. O Delcir de Amaral, do PT Mato Grosso do Sul, Benedito Lira, PP Alagoas, e o José Otávio Germano, PP Rio Grande do Sul, e Simão Cecim, do PP Rio de Janeiro, não quiseram dar entrevista quando foram chamados aí, né? Aquela velha, no Brasil você não pode praticar a imprensa não, viu gente, igual do mundo todo não. As partes, elas se recusam a falar, quando é do governo você tem que falar com assessoria de imprensa, você não consegue falar com as pessoas, né? Então eles fazem de tudo, não é? Um pouquinho para tumultuar aí a vida, não é, das pessoas, e não respeitam mesmo a liberdade de expressão e o direito, né, que o cidadão tem de saber da coisa pública.
né? Porque um deputado federal, senador, o presidente, uma secretaria de saúde, educação, qualquer secretaria, a coisa pública em si, ela já tem um nome, né? Não é à toa, pública. Não pode fazer como se fosse um chiqueiro lá, a casa da Irene, a casa da Joana, né? Mas o cidadão, né, principalmente os órgãos de comunicação, tem, né, o direito de ter acesso às informações. E isso não acontece no Brasil, né? Eles fazem de tudo, desde 1988, promulgada a Constituição, essas repartições públicas criaram verdadeiros bunkers, né? Verdadeiros casamatas, barricadas contra a imprensa. Então você tem que passar por diretorias, secretários, depois você cai nas assessorias de imprensa. Ora, como é que você vai tratar uma assessoria de imprensa sobre um caso onde você já fala o que é? Né? Cadê o furo de reportagem? Cadê a checagem de fontes? Não existe mais, não é? Não existe mais no Brasil, devido a essa veleidade, né? Essa blindagem que os homens públicos brasileiros, né, têm. Então fica muito mais difícil, né, para a imprensa nacional, que já é um pouco alijada, né, depende muito da publicidade governamental, do dinheiro governamental, do papel importado, né, do governo, e da liberação nos portos, né, e etc., nas alfândegas, etc. Então fica muito mais difícil a sociedade brasileira vigiar, não é? E descobrir, através de fatos, comparações, analogias, né, aquele cidadão que a sociedade confiou o voto, que, enfim, nem vai nas sessões, né? Temos uma aqui que já foi governador por 2 mandatos do estado de Minas Gerais, até esqueço o nome dele, Newton Cardoso, que ele quase que não comparece às sessões, né, da plenária lá da Câmara Federal. Mas como ele tem muito dinheiro, ele sempre é reeleito, né? Ele sempre é reeleito, deputado federal, né? Pelo toma lá da cá. E por aí vai, não é, gente? Essa que é a política hoje que nós temos no Brasil, né? Os políticos, mesmo aí os corruptos dessa relação toda que eu disse para vocês, né? Se eles podem votar para aumentar o seu salário, que foi para quase 34 mil reais mensais, não é? Às vezes eles trabalhando de terça a quinta e depois vai para suas casas, dizem que vai para suas bases, né? Mas ninguém encontra um deputado federal aqui em Minas Gerais, né? É raridade, raridade. Eu não tenho endereço, gente, falando isso de conhecimento mesmo meu, pesquisa minha. Eu não tenho um endereço de um gabinete, de uma casa, de um deputado federal, onde ele venha para cá, né, em Belo Horizonte, nesses finais de semana, ou chegue aqui na sexta-feira, como eles dizem, né, porque eles param de trabalhar na quinta, aí sexta-feira eles estão aqui, porque vem de jatinho, né? Não vejo onde a gente pode ir conversar com eles, entrevistar, até mesmo levar algum pedido, alguma informação, alguma sugestão para ele debater lá no Congresso Nacional. Não tem um, né? Se eu estiver mentindo aqui, pode ligar aqui para mim, me mandar um e-mail para o jornaldesaude@gmail.com, falando, não, aqui ó, procure o deputado federal fulano de tal, né? Você vai bater um papo com ele assim de meia hora, porque tem muita coisa na agenda. Isso é pura balela, não é? Pura mentira que esses deputados federais fazem. Não trabalham a semana cheia, não é? E tem todos os direitos
que você possa imaginar, e 4 passagens de avião, né, ou 5, para ir e vir em seus respectivos estados, né? Então é muito grave o que está acontecendo na política brasileira, né? Totalmente desmoralizada. Isso ainda vai sair, não é, nos grandes jornais internacionais, não é, no Le Monde, no Washington, no Times, né, no Washington, New York Times e vários outros países que têm mais flexibilidade de liberdade de imprensa, né, contando como que a política brasileira está afundando, não é, em mar de lama o país. Não é só na corrupção, não, né? É na representatividade, é na transparência dos atos desses políticos, na punibilidade, não é? Eles não são punidos. Tá aí, ó. Paulo Salim Maluf é o novo